Fala galera, hoje vamos falar sobre o espectro eletromagnético. Quando a gente fala de ondas, temos as mecânicas que precisam de um meio para se propagar, como por exemplo uma corda ou na água, e as eletromagnéticas, que por exemplo temos a luz que vem do Sol, que chega até a gente passando pelo vácuo, que não tem nada, e mesmo assim ela chega. Então esse tipo de onda se enquadra dentro desse espectro eletromagnético. É como se fosse uma categorização, uma subdivisão desse tipo de onda em diferentes formatos, tá? Diferentes formas. Então, basicamente, ela funciona de uma forma um pouquinho estranha, mas interessante. Repara que na própria animação que você vai ter campo magnético e campo elétrico. O campo elétrico está na vertical e o campo magnético está na horizontal. Repara que a onda se propaga na direção de propagação, nesse sentido aqui, como está no eixo preto, mas você veja que campo elétrico e campo magnético, eles caminham juntos. Se você observar, quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, eletro e magnética, então tem a ver com eletricidade e com magnetismo. Repara que a gente chama também de espectro eletromagnético, então tudo tem a ver com esse lance de ser elétrico e magnético. Repara que quando você estuda lá no eletromagnetismo, você vê, por exemplo, regra da mão direita. Ela fala o quê? Que se você tiver uma corrente elétrica, você consegue descobrir para onde vai o campo magnético. O fato de existir uma corrente elétrica num fio gera um campo magnético. Por exemplo, você tem também indução eletromagnética. Quando você aproxima ali uma espira, um fio, alguma coisa, de um ímã, esse movimento relativo, o fato de você ter linhas de campo magnético indo do ímã em direção ou se afastando da espira, vai fazer com que você tenha ali também a existência de um campo magnético influenciando no movimento ali dos elétrons, formando uma corrente elétrica na espira. Então, assim, você consegue fazer com que algo magnético faça aparecer algo elétrico e algo elétrico faça aparecer algo magnético, então você fica nessa brincadeira. E essa brincadeira é exatamente essa animação que você está vendo aí. Conforme uma exista, a outra também vai existir. Então, uma alimenta a outra. Por isso que você vai ter uma onda alimentando a outra e, no fim das contas, ela consegue se propagar dependendo praticamente só delas, sem depender de nenhum meio material, como, por exemplo, bater uma corda para poder fazer a onda se propagar. Eu preciso de uma corda. Não tem como eu bater no vácuo o nada e fazer o nada virar energia ali, por exemplo. Não faz muito sentido isso, tá? O espectro eletromagnético, ele é isso daqui que você está vendo, tá? Ele é bem amplo, ele vai de ondas que são maiores em comprimento de onda, ou seja, ondas mais longas, e vai até ondas mais curtinhas, bem pequenininhas. Mas você repara na seguinte coisa, novamente aqui tem muito a ver com a própria aula passada. Se eu tenho aqui um comprimento de onda que a gente chama de lambda, vai daqui até aqui, que é grande, com certeza a frequência é baixa, porque ela, vamos dizer, ela ocupa muito espaço. Ela é muito longa. Enquanto que aqui, se eu tenho um comprimento de onda muito pequenininho, com certeza é porque ela vai ter o quê? Uma frequência, ó, muito maior aqui, ó, dentro desse mesmo espaço. Então você repara que é inversamente proporcional. Se eu tenho um comprimento de onda muito grande, é porque a frequência é baixa. Se eu tenho uma frequência elevadíssima, é porque o comprimento de onda é muito pequenininho. Tá? Isso tem importância. Então, dentro do espectro, se você olhar aqui à esquerda, nós temos uma subdivisão de ondas de rádio. E ali você vai ter algumas coisas conhecidas, né? Que tem algumas siglas ali que são conhecidas ou não. O HF, VHF você conhece. MF, HF talvez não. Mas o que importa é o que se enquadra aí dentro. Por exemplo, AM, rádio AM, rádio FM, sinal de TV, satélite, tudo isso são ondas eletromagnéticas. Se você tiver ali, por exemplo, antena de celular que manda um sinal para um celular ali 3G, 4G, o GPS que você consegue ter a geolocalização ali, em todas essas aí, Wi-Fi, tudo isso se enquadra em ondas do tipo que são ondas de rádio, tá? São ondas mais longas, ondas muito grandes. Conforme você diminui o comprimento da onda e aumenta sua frequência, você vai caminhar para o infravermelho, ó. Infravermelho não é vermelho. Vermelho você enxerga. Infravermelho está ali um pouco abaixo, você não enxerga. Tem vários propósitos, vamos falar mais adiante. Tá? Mas aí já é uma onda um pouco diferente das ondas de rádio. Está entre as ondas de rádio e entre o vermelho que você enxerga. Porque depois do infravermelho, temos isso aqui, ó,
É o espectro da luz, é a luz visível. Tudo isso é luz. Só que até infravermelho você nem enxerga. É impossível você enxergar uma onda de rádio. Concorda comigo? Porém, quando você fala ali do vermelho ao violeta, que é o espectro da luz, ali você já enxerga. Ali você passa a ter comprimentos de onda e frequências que você consegue fazer com que o seu olho capte a informação. Ele consegue capturar aquela onda daquele jeito e entender, olha, isso eu enxergo, isso aqui me informa a cor, por exemplo, verde, tá? Você consegue. Agora, quando você vai para uma infravermelho, você já não consegue fazer isso. Não é visível ali para a estrutura dos nossos olhos, por exemplo. Quando você avança após o violeta, vem também uma coisa que você conhece, que é o ultravioleta. O ultravioleta é uma onda com maior frequência, menor comprimento de onda, só que você também não enxerga, ela vem do Sol. Né? A gente sabe que tem seus perigos e tal, a gente vai falar sobre ela mais adiante. Depois vem algo também super conhecido. Quem nunca fez ali um exame de raio-x para ver se tinha alguma coisa quebrada, por exemplo, ali dentro dos nossos ossos e tal. Então, raio-x é uma onda mais perigosa porque ela é uma radiação chamada de ionizante, que vamos falar mais adiante, e ela tem um comprimento de onda muito pequenininho, poder de penetração maior e a frequência elevadíssima. Depois, temos ainda os raios gama com maior frequência, tá? Isso aí já tem a ver com radioatividade, com decaimento radioativo, decaimento gama, tá? Na verdade, não para por aí. Depois do gama, a gente ainda tem os raios cósmicos, que vêm de explosões de estrelas, bem distantes daqui e tal. Então, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, o espectro em si, olhando para ele como um todo, é isso. Ondas muito longas que vão tender a ser ondas de rádio, ondas muito curtas que vão tender ali para os raios X, raios gama. No meio disso, temos uma pequena parte que a gente enxerga, que é a parte da luz visível. Nós só conseguimos enxergar isso, tá? Mas tudo é luz. E tudo é a mesma coisa, onda eletromagnética. Vamos começar então falando das ondas de rádio. Ó, as ondas de rádio, elas não são visíveis aos nossos olhos, obviamente, né? E elas estão ali antes do infravermelho. Se você observar alguns exemplos, ó, veja que você vai ter aqui. Temos um modem, 2,4 GHz, 5 GHz. O que significa esse gigahertz? A palavra giga é a mesma coisa que 10 a nona. O que quer dizer, cara, que na verdade é uma coisa muito monstruosa, porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha isso. Bilhão. Então, assim, não vou falar 5 bilhões de hertz, ou 5 vezes 10 a nona hertz. Você costuma usar essa sigla. Igual como você fala, 1000 metros tem 1 quilômetro, 1000 gramas tem 1 quilograma. A gente fala que 1 bilhão de hertz tem 1 gigahertz, tá? Então é só uma nomenclaturazinha para facilitar a vida. Por que eu tenho ali, então, um roteador de internet que tem 2,4 GHz e 5? Qual a diferença? Tem uma diferença. A de 5 ela é uma onda que tem mais energia. Ela consegue transportar mais informação com maior facilidade. Só que como ela é uma onda mais curta, porque a frequência é muito alta, ela acaba tendo um alcance menor. Então olha que interessante. Se você quiser, por exemplo, fazer uma instalação de uma internet em casa e não está tão distante assim, 5 GHz vai te dar a velocidade máxima, é excelente para isso. Porém, se for em cômodos muito distantes, talvez seja melhor usar o 2,4 GHz. Por quê? Porque ali você vai ter um alcance maior, mesmo que a velocidade não seja tão elevada. Entendeu? Então, cada um tem seus prós e seus contras. Você tem aqui o celular. Vai ter a torre de telefonia, que vai mandar o sinal para ele. Seja um sinal de quê? Um sinal para você poder falar com a pessoa normal, ou até de 4G, futuramente 5G também. Então ali você tem também ondas do tipo de rádio. Você tem o tal do rádio em si, né? O rádio é a mesma coisa. Você vira ali o botão ou aperta algum botão, o que você está fazendo? Você está tentando sintonizar, está tentando ser o receptor de uma onda que está chegando. Então, na verdade, vão chegar várias ondas. Vai chegar uma onda que é um pouco mais longa, uma que é um pouco mais curta, mas todas são ondas de rádio, todas são ondas, nesse caso, específicas para ser sintonizadas ali. A questão é que quando você sintoniza, você está querendo captar essa e não aquela. O que quer dizer, então, que você, por exemplo, está mudando a sua estação de, sei lá, 82
megahertz para 83 megahertz. Você está mudando isso, está pegando uma estação cuja frequência é maior e o comprimento de onda é menor. E o rádio consegue pegar isso e transmitir isso em áudio. Tá? Satélites, mesma coisa. Você manda o sinal lá da Terra, que pode voltar e te dar alguma informação. Você pode fazer isso, mas também é uma onda de rádio, uma onda que tem um alcance bacana, consegue viajar para longe. Tá? Nesses dois casos aqui, o micro-ondas também funciona. A micro-onda está dentro da onda de rádio ainda, está lá no finalzinho. Está nessa região aqui de 2,45 GHz, mais ou menos. Por que você utiliza especificamente uma frequência certinha? Porque como você já ouviu falar, o micro-ondas funciona com água, tá? O que ele faz esquentar é água dentro dos alimentos, porque você tem ali uma onda que fica vibrando, tem uma coisa chamada magnetron, né? O magnetron ele gera uma onda específica, de aproximadamente ali 2,45 GHz. Essa onda bate num ventilador e espalha aqui, tá? O que você vai acabar tendo ali é uma onda, tá, de um tipo bem específico que vai fazer com que, ó, a molécula de água ela se excite. Esse campo eletromagnético vai passar ali nessa frequência bem específica e vai causar um fenômeno chamado de ressonância, que vai fazer com que a molécula de água fique mexendo, 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 mexendo. E lembra que mexer a agitação térmica, quanto maior for, mais quente fica. A gente aprende isso lá na termodinâmica. Se uma coisa está mais agitada, é porque ela está mais quente. Tá? Então, quando você fica mexendo na água, por causa dessa excitação, dessa ressonância, desse casamento da frequência ali do micro-ondas, do forno, com a molécula de água, essa vibração natural, o que você vai ter é que ela vai mexer, 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 e vai ficar mais quente. E com isso ela aquece o alimento. Radiação infravermelha. Bom, como a gente sabe, ela não faz parte da luz visível ainda. Ela está aqui um pouquinho antes. Ela é um pouco mais longa, não excita os nossos olhos, tá? Mas a gente consegue de alguma forma perceber ela por aí. Uma forma de perceber ela. Você quando está no sol, você não sente um calorzinho? Você não sente que está quente? Então, não é a luz azul, não é a luz amarela, vermelha, o que está ali no sol visível que te esquenta, na verdade. O que vai causar a maior percepção de aquecimento é a radiação infravermelha que vem junto ali do Sol. Então, o Sol manda uma parte invisível para a gente, chamada de infravermelho, que justamente serve para aquecer também aqui. Tá? Então, alguns exemplos disso. Lembra daquelas lâmpadas que quase não se usam mais, aquelas lâmpadas incandescentes, aquelas amarelas, como aqui na primeira animação? Repare que esse tipo de lâmpada, na verdade, ele usa um filamento ali, né? Tem um filamentozinho de tungstênio, que é um material que ele consegue esquentar sem arrebentar. Então ele esquenta, esquenta, esquenta até ele começar a emitir luz, tá? E essa luz, ela tem esse tom amarelado. Só que tem um problema. Você vai ter ali algo que é muito quente, o que indica que essa luz não está sendo só uma luz visível. Você está mandando junto com essa luz visível radiação infravermelha. O problema é que é muito pouco eficiente. Você gasta mais de 90% da energia elétrica para gerar aquecimento ali em volta da lâmpada, só aquecimento, e uma faixinha lá de menos de 10% para efetivamente gerar luz. Então você gasta energia para caramba para gerar o quê? Calor, o que não é muito útil nesse propósito. Sabe controle remoto? Normalmente você não enxerga o que está ali. Mas se você botar uma câmera de celular, experimenta pegar uma câmera de celular, botar ali na frente do controle remoto e ficar observando o que acontece. Você vai perceber que quando você aperta os botões, vai ser igual nessa animação, vai brilhar uma luzinha ali que o celular consegue captar. Nossos olhos não, porque é infravermelho. Aquilo ali é justamente um LEDzinho infravermelho. Ele consegue fazer uma comunicação, uma programação, e quando você aperta o botão, aquilo gera um código que a TV ou algum outro aparelho consegue reconhecer e falar: então isso aqui é para aumentar o volume, isso aqui é para diminuir o número do canal. Então tem uma pré-programação ali que faz essa comunicação do emissor, que é o controle, com o receptor que está na TV. Uma outra coisa que você conhece também, que ficou muito na moda até por causa da pandemia, são os termômetros por infravermelho. Esse termômetro, quando você coloca em você, não é o laser que funciona. O laser é só uma mira, você não mede por causa do laser. O laser é só uma mira. Só para poder direcionar para onde você está colocando ali, apontando a pistola, né? Na verdade, o que ele faz é capturar a radiação infravermelha que sai do seu corpo, por exemplo. Seu corpo é quente, ele emite radiação, mesmo que você não veja.
O que ele faz ali é capturar a radiação e pelo nível que chega ele sabe, olha, 19 graus, 32 graus, 36 graus, ele consegue capturar isso e ele te transforma isso num número, uma coisa que você consegue entender. Existem câmeras mais sofisticadas. Quem nunca viu aquele filme do Predador? O Predador está na floresta, todo mundo está ferrado e ele vai lá e consegue enxergar todo mundo. A cobra também tem essa visão, né? A cobra é perigosa porque, mesmo que você não a veja, ela está ali percebendo termicamente se chegou alguma coisa viva, por exemplo, porque uma coisa viva é mais quente. Então você repara que uma câmera, por exemplo, a gente chama câmera FLIR, né? Ela consegue perceber. Quando você está olhando ali a mesa, ela está meio azulada, meio roxa. Quando você olha ali uma coisa mais amarelada, avermelhada, que é a tela do monitor que está ali na animação, já é uma coisa que está ligada, que é mais quente. E ele transforma aquilo numa cor do tipo mais quente, mais amarelada, avermelhada. E ela consegue te dizer, ó, a mesa está a 20 graus, a tela está a 36 graus, e ela consegue te dar muita informação. Então ela, na verdade, é uma câmera igual na pistola, só que é muito mais sofisticada, consegue pegar vários pontos ali e traduzir aquilo em diferentes temperaturas e ainda produzir uma imagem baseada nessas temperaturas. Então, quando você olha aqui também na animação, ó, uma câmera pegando um carro ali, fazendo um cavalo de pau ali, né? O que você percebe? Que os pneus que estão arrastando ali, ó, estão muito quentes, eles ficam amarelados. E a parte onde tem o motor do carro, que nesse caso fica atrás, fica também amarelado, avermelhado, que é a parte que está mais quente. Interessante, né? Luz visível, finalmente, ó, luz visível, essa sim. Depois do infravermelho é a luz que a gente enxerga. E se você notar, você vai ter essa camada de luz visível que ela se separa em diferentes comprimentos de onda. Ó. Você vê que o vermelho aqui, ele tem o maior comprimento de onda em torno de 700. Você vai ter aqui o verdinho que está em 550. Você vai ter aqui o violeta que está em torno de 400. Então você enxerga mais ou menos de 700 a 400 nanômetros. O que é nanômetro? Igual como você tinha gigahertz, nada mais é do que 10 a menos 9 metros. Então é 0,000000001. Ah, meu amigo, aí não dá para ficar falando esse tipo de coisa nem escrevendo, é muito zero, né? Então você fala 400 nanômetros, mas são 400 vezes 10 a menos 9, ou seja, um monte de zero, 0,00000, até você chegar. Então você percebe que é uma coisa muito, 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 muito pequenininha, tá? Mas não se preocupe tanto com isso agora. Então, o que você vai ter ali é que a luz visível está ali dentro. Então, eu sei que o vermelho é vermelho porque quando chega no meu olho uma onda um pouco mais comprida, com 700 nanômetros, meu olho entende que isso é o vermelho e me dá essa informação, né? Essa característica que você consegue perceber. Se a onda já é um pouquinho menor, como ali o azul tem em torno de 450 nanômetros, aí ele já percebe que é uma cor diferente. Tá? Isso tem a ver com a estrutura que você tem ali nos seus olhos, né, de cones e também de bastonetes, que vão te dar ali qual é a mistura de cor e qual é a intensidade ali que você vai ter de acordo com a luminosidade do local. Tá? Isso está dentro dos seus olhos, os cones e os bastonetes. Repara que quando você tem uma luz branca chegando, você já viu isso antes, né? Já ouviu falar com certeza também. Quando ela chega em determinados materiais, você pode ver isso em algumas coisas ali. Esse fenômeno acontecendo um pouco num DVD, no CD, em algum tipo de vidro, num prisma como está aqui. Ela se decompõe nas outras luzes, porque a luz branca não é só uma luz, a luz branca é a mistura. Essa mistura de pelo menos vermelho, verde e azul vai te dar o branco. Tá? Essas três cores te dão branco. Mas quando você decompõe de uma forma mais ampla, a luz que vem do sol, você vai ter as cores do arco-íris. E ali você vai ter basicamente todas aquelas cores misturadas que dão branco. Quando você separa, você consegue ver cada uma delas. E cada uma delas, ó, bem separadinha aqui, porque vai depender da frequência e do comprimento de onda de cada uma. Por isso que você vai ter essa ordem ali. Tá? Não é à toa que você tem essa ordem, porque o desvio vai acontecer de forma diferente. Então você repara aquilo que foi falado antes. Quando você tem aqui, ó, uma frequência muito grande, é porque o comprimento de onda é menor. Quando você tem uma frequência muito pequena, é porque o comprimento de onda é maior. Tá? Então o vermelho tem uma frequência menor do que o violeta, porém tem um comprimento de onda maior do que o violeta. Repara então no que eu falei ali, né, que você tem a mistura de cores, ó. Aqui embaixo, o azul, o vermelho e o verde vai te dar o branco aqui no meio. Mas repara que o azul com o verde vai te dar o ciano, o azul com o vermelho vai te dar o magenta, o vermelho com o verde vai te dar o amarelo. Você tem essa mistura que a gente chama de RGB.
tá? Hoje em dia está muito na moda essas fitas de LED para fazer iluminação, que você pode escolher a cor, pode fazer as cores variarem, como você está vendo na animação. Essas fitas de LED, RGB, o que elas fazem? Elas misturam as cores. E com isso vai te dar cores visíveis. Repara que também nessa animação a sua percepção de cor, né? Por que você enxerga uma maçã vermelha? O que tem nela? Nela tem pigmento. A luz que vem do sol é uma luz do tipo branca, é uma luz que tem todas essas cores aqui. Você enxerga branco quando vem direto no seu olho. Só que quando essa luz branca ela bate aqui na maçã especificamente, a maçã, por ter uma pigmentação do tipo vermelha, ela absorve todas as outras cores e reflete para você somente o vermelho. Se você tivesse um objeto aqui que fosse azul, o que iria acontecer? A luz do sol ia chegar, ele ia absorver todas as cores, menos o azul. Nos seus olhos iam chegar o quê? Refletido somente o azul. Então tem essa brincadeira de receber uma luz e refletir para você outra. E com isso você vai ver um objeto que é pintado de uma cor ou de outra e tal. Radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, ela vem depois do violeta. Você não enxerga ela, mas ela é super útil para várias coisas. O violeta se divide em três partes importantes. O VA, que está aqui no comprimento de onda de 320 a 400, o VB de 290 para 320 e o VC de 200 para 290. Lembra, quanto maior o comprimento de onda, mais para cá, a frequência vai ser menor. Para cá, o comprimento de onda vai ser menor e a frequência vai ser maior. Quanto maior a frequência, provavelmente maior vai ser a energia, vai ser mais perigoso. A gente ainda tem ultravioleta de vácuo. Esse não costuma chegar à Terra porque é absorvido pela atmosfera. Tá? Mas aqui a gente tem a seguinte coisa. O VA chega até a gente. Não tem tanto problema assim, mas é bom filtrar. É por isso que você passa o protetor solar também, você usa um óculos de sol com proteção UVA e UVB. Não é tão danoso, não é tão problemático. Chega até a Terra numa quantidade razoável. Quando você fala de UVB, aí o buraco fica mais embaixo, porque é isso que faz você ficar bronzeado, bonito, moreno, né? Isso te dá o bronzeado, mas também pode te dar uma queimadura. Se você ficar lá no sol o dia inteiro, isso pode gerar uma queimadura. Se você ficar no sol sem protetor solar, isso pode gerar uma queimadura. E quem é muito responsável por isso é a radiação ultravioleta B, a UVB. Tá? Então, é muito perigoso. Só que tem um lado positivo. Isso já gerou muitos problemas na história de países que não tinham muita exposição ao sol, como os países nórdicos, que tinham crianças que tinham problema de ósseos, né? Problema de estrutura mesmo, que ficavam deformadas, ficavam fracas, né? E com isso você tinha que complementar ali com algumas suplementações. E é uma coisa muito interessante que faz até hoje em dia, né? Comprando vitamina D, por exemplo. Na verdade, o que você precisa fazer para você ter a produção de vitamina D no corpo é praticamente tomar sol. Pouquíssimo lá, 10%, como está aqui na animação, vem de comida. 10% vem de comida. 90% vem do sol. Então é necessário você se expor um pouquinho ao sol durante o dia para você poder gerar naturalmente ali vitamina D. Senão você vai ser obrigado a complementar, tá? Então isso é uma coisa importante, mas também é faca de dois gumes. Se você ficar muito tempo, você pode até se queimar. Câncer de pele, por exemplo. A radiação ultravioleta ela é muito interessante porque, por exemplo, você consegue detectar notas falsas usando uma luz ultravioleta. Você consegue perceber que vai ter um brilho que vai voltar ali para os seus olhos, como está aqui na imagem, que só é possível numa nota original com radiação ultravioleta. Uma nota falsa não vai emitir esse brilho. Tá? Esse é um dos exemplos que você consegue ter. Perícia. Já viu aquelas cenas de CSI, de filme, de série e tal, que você vê o cara chegando com uma luz ali, borrifando uma coisa chamada lá luminol, né? E você vai lá e consegue chegar com uma luz ultravioleta, consegue ver pegada, mancha de sangue e tal. Então, isso aí é porque você tem essa mistura que é feita, e dentro dessa mistura, quando você coloca a luz ultravioleta, ela brilha. Você vai ter moléculas ali que vão receber essa luz ultravioleta que é invisível para a gente e vão refletir. Ela vai receber e vai reemitir essas moléculas, esses átomos, eles reemitem uma luz que é visível para a gente, que é essa luz que brilha. Então ela recebe uma luz invisível e remite uma luz visível. Você consegue fazer isso, sabe com o quê? Com quinino. Se você pegar uma água, só que não é qualquer água, é aquela água tônica que tem quinino dentro. Se você colocar num copo e você colocar essa luz ultravioleta,
ele vai fazer exatamente isso, ele vai receber ultravioleta e vai gerar uma coisa muito brilhante, que vem do quinino isso, bem parecido, tá? Então essas cenas que você vê, vem disso. E ultravioleta serve para uma porção de coisa, na verdade. Ela serve, por exemplo, água. Um bom negócio para matar germes, bactérias, você matar micro-organismos dentro da água é o próprio sol, porque o sol manda ultravioleta. E esse ultravioleta é capaz de matar 90, 99% de micro-organismos. Tanto que existem alguns filtros raros, mas existem, eles têm junto, além da filtragem feita por carvão ativado, aquele filtro normal, você ainda tem uma lâmpada ali dentro que consegue ajudar a eliminar mais micro-organismos. Tá? A ultravioleta, ela, na verdade, serve para muita coisa. Essa parte de estética, né? Várias coisas de estética, bronzeamento ali que você vai ter, às vezes, artificial, ajuda muito. Colas, super colas que você tem, que na verdade você cola com um tipo de resina e você coloca uma lâmpada ultravioleta. Ela ajuda no processo de cura, a endurecer a cola, transformar a cola em algo realmente firme. Hoje em dia também os dentistas, quando eles fazem algum tipo de restauração no dente, você usa um materialzinho ali que a base é uma resina, que ela tem a cura também por ultravioleta. Então você coloca ali a resina e você, para poder curar, você deixa alguns segundos ali a luz ultravioleta fazendo esse processo, que ela vai enrijecer a resina, que ela é maleável para poder pegar o formato, mas depois você deixa ela durinha para ficar bem resistente. Tá? Então, sim, tem vários exemplos de ultravioleta no nosso dia a dia. Raio-X. Esse já é um tipo de radiação que a gente chama de ionizante. Por que a gente chama disso? Porque é o seguinte, quando você tem esse tipo de radiação chegando, o grande problema é que se ele encontra ali algum elétron, alguma coisa no meio do caminho, ele pode simplesmente dar um tapa e você ionizar, você fazer com que esse cara escape, que ele saia. Então, quando você vê aqui essa animação, ó, a radiação chega, colide com o átomo, ó, você repara que vai ficar perdidão ali um elétron nesse átomo, porque ele está ionizando o meio, ionizando o átomo. Ele bate, ó, você vai ter, ó, um elétron que escapore dali. Está criando uma ionização. E isso é super perigoso. Porque seu corpo é formado de átomos. Então, em vários lugares você vai ter o quê? Elétrons por aí, nesses átomos. Um perigo que você tem é de uma radiação ionizante ionizar onde não deve. Por exemplo, seu DNA. Seu DNA ele tem que replicar as coisas certinho. A função dele é isso. Ele vai replicar. É como se fosse uma programação em que vai te replicar suas novas células, tudo igualzinho como era antes. Se você danifica uma célula ali, se você ioniza uma delas e você faz com que, por exemplo, elétrons saiam dali, você corrompe o seu DNA e quando você replicar, você vai replicar uma coisa corrompida, errada, diferente. Isso é um tumor, isso vai gerar exatamente o câncer, uma tumoração ali. Você vai ter uma coisa que não é compatível com o que deveria ser. Então, é muito perigoso você ficar se expondo de maneira, né, ali indeterminada em relação à radiação, no caso de ionizante. Então, por isso que você tem uma série de proteção, uma dose calculada certinha. E as pessoas que trabalham com isso, elas têm proteções, elas têm um tempo de trabalho que tem que ser reduzido, tem que ter uma escala semanal um pouco mais prolongada para você não poder ter ali uma exposição diária, entendeu? E a aposentadoria também, né, tem que ser um pouco mais encurtada ali, então tem todo um cuidado em relação a isso. Isso veio de uma coisa chamada tubo de Crookes. O tubo de Crookes é isso aqui, ó. É um tubo parecido com aquela TV de tubão, CRT. Então, você tem os elétrons ali que você consegue dar um tiro. E ao dar um tiro, o que o elétron vai fazer? Ele vai percorrer o seu caminho e vai também ionizar ali. Ao ionizar, com gás rarefeito, ele consegue gerar luminosidade. Então ele passa, e onde ele passa, ele interage com esse gás dentro do tubo e ele causa uma luminosidade que é o que você enxerga. Então você repara nessa imagem aqui que você consegue gerar até ali, ó, uma cruz. Por quê? Por causa dessa ionização. Os elétrons partem, eles ionizam esse gás, geram uma luminosidade e você consegue ver no final do tubo. Assim praticamente funciona mais ou menos uma TV de tubo. Só que quando você tem ali algum tipo de ímã, como aqui na primeira animação, o ímã, o campo magnético, consegue desviar o elétron. E ao desviar o elétron, você consegue fazer ele para cima ou para baixo. E assim você consegue fazer com que esse feixe de luz, como você está vendo ali, ó, ele suba ou desça. E assim você consegue também gerar, no caso de uma TV de tubo, essa iluminação, né, que vai gerar a imagem como um todo, com elétrons para cima, para baixo e tal. Isso tem muito a ver com raio-x, porque tivemos um camarada chamado Röntgen, né, esse daqui, o Röntgen ele conseguiu perceber que
Ao usar isso numa chapa, você consegue ter imagens, por exemplo, como da esposa dele aqui, uma famosa imagem da mão dela, com um anel ali, do que está dentro do nosso corpo. Isso é muito interessante, porque para isso basta você ter uma espécie de filme que você consiga, vamos dizer, estragar ele de alguma forma com essa radiação. Então imagina, olha como é que funciona. Você tem um filme que é branco, aí você coloca lá a sua mão. Quando você recebe essa dose de raio-x, o que vai acontecer é que ela não vai conseguir passar pelo tecido duro. Por exemplo, o osso da sua mão aqui. Só que ele vai passar pelo resto, pelo tecido mole, por onde não tiver nada. Onde ele conseguir alcançar, ele vai meio que queimar o filme e vai ficar escuro. Onde ele não conseguir passar, vai ficar mais branco. Por isso que sua mão vai aparecer branquinha lá. Por isso que em cada imagem que você vira aqui, ó, dos ossos, o que você está vendo é por onde não passou o raio-x. E onde está preto é por onde ele passou. Interessante, né? Agora vamos para uma radiação mais perigosa ainda, que vem do decaimento gama, que é o raio gama, a radiação gama. Nela você tem um núcleo que é muito instável, é um núcleo radioativo ali, de algum material radioativo instável. Para ele poder ficar mais estável, ele sofre um decaimento. Ele sofre um decaimento emitindo um fóton gama, uma partícula gama, um raio gama, tá? Ao fazer isso, ele garante um pouquinho mais de estabilidade, mas ele é um processo que vai continuar. Só que essa radiação que sai é extremamente perigosa. Uma coisa que você não pode nem sonhar em encostar. Se você encostar, ela causa uma queimadura, uma coisa tão séria, que vai também gerar uma tumoração, né? O processo de câncer. Então é muito perigoso e muito rápido. Uma coisa importante que você vê aqui, ó, radiação alfa, decaimento alfa, é um núcleo de hélio. Uma folha de papel para. Radiação gama é um elétron, ou um pósitron, que é um elétron com carga positiva. Ela consegue passar pela folha de papel, mas para uma chapinha de alumínio. A radiação gama ela é tão perigosa que ela vai passar pelo papel, pelo alumínio e só vai parar no chumbo. Você tem que ter ali uns 5 centímetros de chumbo para poder parar, ou 15 centímetros de aço para poder parar a radiação gama. Então é bruto. É um negócio que você não pode vacilar. Tem que tomar muito cuidado. Uma outra coisa que você tem aqui, por exemplo, para conseguir chegar a ter uma radiação gama interessante é se você tiver uma partícula positiva como positron, que é um elétron positivo, e uma negativa que é o elétron, ou seja, uma partícula e uma antipartícula. A partícula é o elétron e a antipartícula do elétron é o positron. Curioso, né? Quando esses caras se juntam, eles geram uma energia, né? Eles geram uma coisa que faz com que a fusão dos dois, dessas duas partículas, virem uma partícula gama, virem uma luz, tá? Então, olha que curioso. Só que essa radiação gama, ela também tem coisas muito interessantes. Por exemplo, se você não der um tratamento por radiação a determinados alimentos, você vai fazer com que eles estraguem mais rápido. Então, um processo de conservação de alimento é você poder fazer passar uma radiação, no caso gama. Não vai fazer mal para você ao ingerir, tá? É o que você vai pensar, pô, isso tem uma radiação, eu vou comer e vou... Não é assim que funciona nesse caso. Então, se você olhar alguma coisa aqui, ó, isso aqui não foi tratado com radiação, apodrece, isso aqui dura mais tempo. Aqui também, ó. Vê como fica diferente. Então você vai ter diferentes doses, doses mais altas, mais baixas. Se você olhar aqui, dose de 20 minutos, de 2 horas, até de 8 horas. Isso vai depender do material que você vai querer esterilizar, do tipo de comida, de parasita que você pode ter ali, tá? Olha o morango aqui. Não foi tratado, foi tratado. Então é uma coisa muito mais comum do que você imagina comer coisas que sofreram essa dose de radiação. Exames, tá? Exames como PET scan, por exemplo, que você tem, né? Que você consegue ter exatamente aquilo, né? Você consegue ter você ingere ali um radiofármaco, né? Que é colocado ali na sua veia e essa passagem dele pelo seu corpo reage ali com o pósitron que você vai ter, vai reagir com os elétrons que estiverem no seu corpo e essa fusão, como você viu ali dos dois, vai gerar uma luz. Só que é uma luz que tem a ver com radiação gama e você consegue capturar isso aqui dentro da câmara. Então, isso vai gerar para você uma imagem muito bem feita, em tridimensional até, como você está vendo aqui, ó, uma tumoração ali dentro da pessoa. Ou você conseguir diferenciar um cérebro normal, um cérebro que tem algum problema cognitivo,
ou um cérebro até com Alzheimer. Você consegue detectar isso fazendo um PET scan, por exemplo, que é a tomografia por emissão de pósitron. O que é o pósitron? É o elétron com carga positiva. A interação do pósitron com o elétron vai gerar a luz. Muito bacana, né? E você vê como é útil na medicina moderna. E por último, chegamos aos nossos queridos raios cósmicos. Os raios cósmicos, assim, eles é inevitável, eles vêm lá de estrelas, por exemplo, que explodem e com isso elas explodem gerando, por exemplo, um próton em altíssima velocidade, velocidade ali da luz praticamente. Isso é uma radiação com energia elevadíssima, ainda mais do que os raios gama, tá? O Sol também emite radiação, só que nós aqui na Terra temos um escudo que é o nosso próprio campo magnético terrestre, que consegue pegar várias partículas dessa e defletir, ó. A partícula colide e vai embora. Algumas chegam, tá? Se você olhar aqui, ó, alguns prótons chegam, que são os raios cósmicos primários. O que vai acontecer é que isso é uma altitude muito elevada. Se você olhar, ó, 30 quilômetros de altura, muito longe. E você vai começar a ter atmosfera, você vai começar a ter muita coisa pelo caminho. Então, ela vai colidir nessa partícula, provavelmente a chance é muito elevada que ela vai colidir, nisso ela vai decaindo as partículas. Vão virar píons, neutrinos, pios decaídos, que vão virar ali também muons, você vai ter elétrons, você vai ter várias partículas que vão chegar a altitudes aqui de montanhas e ao nível do mar, que vai ser algo assim, que vai ter elétron, muon, coisas que são muito nada perigosas, vão chegar vários muons na palma da tua mão, elétrons e tal, que na verdade não vai ter nenhum perigo. Então, assim, o perigo é se chega uma coisa dessa até a gente, aí sim é muito energético. Só que isso chega muito, 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 muito raramente, é altamente improvável, tá? Você tem uma coisa chamada, engraçado, que é bit flip. Às vezes, quando o computador apresenta um erro, até o Windows, quando apresenta uma tela azul muito estranha e inesperada, já aconteceu isso uma vez num processo eleitoral que ninguém entendeu o que aconteceu. Uma pessoa subitamente tem um voto pra caramba ali, ninguém soube por quê, demorou para poder entender por que funcionou. Isso tem a ver com o computador, né? Isso era muito perigoso também na aviação, se você estivesse com um avião ali andando e mudasse alguma coisa no código, mas hoje você não coloca só um computador, você coloca três ali para poder ter redundância, para você poder ver se os dados estão batendo entre si. O bit flip é quando você tem um raio cósmico, alguma coisa que chega com muita energia até aqui e consegue modificar um bit, ou seja, o computador funciona com bit 010101. Se você modifica um número desse, você modifica a passagem de um elétron ali, se você muda alguma coisa, você muda o número. E quando você muda o número, a interpretação é completamente diferente. O bit muda, entendeu? Isso é curioso. Então você consegue mudar a informação, e isso pode gerar um erro, desde uma tela azul até fazer um avião cair. Por isso que hoje em dia você tem blindagens mais sofisticadas, formas mais sofisticadas de você poder atenuar isso e isso não ser um problema, tá? Aqui à direita você vê como seria mais ou menos ali, né, esse chuveiro de partículas. O que você vai ter aqui é raio cósmico primário, quando bate na atmosfera ele gera um chuveiro. Realmente é um chuveiro, uma chuva de partículas que elas vão abrindo em várias outras, e você vai ter uma coisa que parece aquilo ali à direita. Várias coisas chegando, só que coisas mais inofensivas, tá? Então você vê que o espectro eletromagnético é uma coisa muito ampla, que vai desde ali as ondas de rádio, que são longas e não são perigosas, até coisas extremamente perigosas, como até os raios cósmicos. E no meio disso só tem uma parte que a gente enxerga, que é justamente a luz visível. Tá? Então espero que tenha aprendido bastante hoje e até a próxima. Tchau, tchau.